Na noite de 18 de junho de 2022, a nutricionista Kelly Pimentel, de 38 anos, estava no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, seu apartamento em um condomínio de luxo em Brasília. Horas depois, ela foi encontrada sem vida. A versão inicial parecia simples e trágica, um mal súbito seguido de uma queda fatal na escada. Por dias, a história foi tratada como um acidente doméstico, mas para a família, as peças não se encaixavam. Até que um detalhe, guardado em silêncio pelo zelador do prédio, veio à tona. Uma frase que ele ouviu no corredor de serviço, "Me deixa sair", mudaria para sempre o rumo da investigação. Esta é a história completa do que realmente aconteceu com Kelly Pimentel, um crime que expôs o frágil silêncio por trás dos muros da elite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Kelly Pimentel tinha 38 anos. Era nutricionista e mãe de uma adolescente de 14 anos. Acreditava que a segurança era um dos principais benefícios de sua moradia. Seu marido era Renato Pimentel, um consultor financeiro de 42 anos. Para os vizinhos, eles formavam um casal bem-sucedido, um retrato da estabilidade profissional e familiar. O casal morava em Brasília, no Distrito Federal. O endereço era um condomínio de alto padrão, projetado para oferecer tranquilidade e proteção aos seus moradores. O local possuía portaria 24 horas, um sistema de câmeras de vigilância e elevadores sociais e de serviço com acesso controlado por senhas e biometria. A entrada e a saída de moradores e visitantes eram registradas eletronicamente, criando um histórico detalhado de toda a movimentação no edifício. A estrutura foi pensada para isolar os residentes das preocupações externas. Os eventos ocorreram em junho de 2022. Era o início do período de seca na capital federal, uma época caracterizada por noites frias e ar seco. Com as temperaturas mais baixas, muitas famílias permaneciam dentro de seus apartamentos durante a noite. A cidade, como centro do poder, vivia um período de intensa atividade política e empresarial. A rotina dos moradores do condomínio refletia esse ambiente de trabalho e compromissos. No dia a dia do prédio, a rotina dos Pimentel parecia normal. Eram vistos nas áreas comuns, cumprimentavam vizinhos e funcionários com cordialidade. Renato era conhecido por sua carreira no mercado financeiro, uma posição que lhe conferia status. Kelly, por sua vez, mantinha um consultório de nutrição, sendo reconhecida por seu profissionalismo. Juntos, eles se encaixavam no perfil esperado para os moradores daquele endereço. O apartamento onde viviam era um dúplex, com amplos espaços e paredes reforçadas, elementos que contribuíam para a sensação de privacidade e isolamento acústico. Para Kelly, aquele ambiente representava, acima de tudo, um porto seguro para ela e para sua filha. A segurança era um fator inegociável. As câmeras registravam quem entrava e saía do prédio. A portaria controlava o acesso de qualquer pessoa que não fosse moradora. O sistema eletrônico monitorava o uso dos elevadores. A tecnologia e os protocolos de segurança foram implementados para garantir que nada inesperado acontecesse. Nenhuma dessas ferramentas, no entanto, podia registrar o que ocorria a portas fechadas, dentro do apartamento do casal. A verdadeira ameaça não viria de fora. A imagem pública do casal não correspondia à realidade privada. Meses antes de sua morte, Kelly Pimentel começou a compartilhar detalhes de sua vida doméstica com sua mãe, Dona Elza. Em conversas frequentes, ela descreveu um padrão de humilhações verbais. Relatou também que Renato Pimentel exercia um controle financeiro estrito. Ele monitorava todas as suas despesas, apesar de Kelly possuir renda própria como nutricionista. A preocupação da vítima não se limitava às conversas com a mãe. Em mensagens de texto enviadas a amigas, Kelly expressou um medo claro. Ela escreveu que se sentia insegura e tinha receio de ficar sozinha no apartamento com o marido. Esses relatos, posteriormente reunidos pela investigação, pintaram um quadro de violência psicológica contínua. A tensão dentro do apartamento era antiga e progressiva. A fachada de sucesso do casal escondia um ambiente de controle e medo crescente.
A noite era de 18 de junho de 2022, um sábado. A rotina da família Pimentel sofreu uma pequena alteração. A filha do casal, uma adolescente de 14 anos, tinha planos para passar a noite na casa de uma amiga. Após sua saída, Kelly e Renato Pimentel ficaram sozinhos no apartamento dúplex. O dia que antecedeu aquela noite havia sido tenso. Existia um atrito latente entre o casal, construído sobre os meses de controle e humilhações relatados por Kelly à sua mãe. Apesar do clima pesado, Renato propôs que eles conversassem. Kelly concordou em ter o que parecia ser apenas mais um diálogo na sala do apartamento. A conversa foi o pretexto para o início dos eventos que se seguiriam. Dentro daquelas paredes, isolados pela estrutura do condomínio de luxo, o casal iniciou sua última interação. A porta estava trancada, as janelas fechadas para o frio da noite de Brasília. Ninguém de fora poderia ver ou intervir no que estava prestes a acontecer. Maurício Silva era o zelador do condomínio. Na noite de 18 de junho, ele cumpria sua ronda de rotina. Seu trabalho incluía a verificação dos andares, garantindo que tudo estivesse em ordem. Por volta das 10h30 da noite, ele chegou ao andar onde ficava o apartamento do casal Pimentel. Ele não utilizou o corredor social, mas sim o corredor de serviço, uma área de acesso restrito a funcionários. Este corredor era mais estreito e com acabamento simples. Servia de passagem para a coleta de lixo e para o acesso às entradas de serviço dos apartamentos e à escada de emergência. A iluminação era funcional, composta por lâmpadas fluorescentes. Naquele horário, o silêncio no local era completo, uma característica comum em edifícios residenciais durante a semana. Enquanto caminhava, o silêncio foi quebrado de forma abrupta. Maurício ouviu uma voz feminina vinda de dentro do apartamento dos Pimentel. A acústica do corredor de serviço, por ser um espaço fechado e sem carpetes, permitiu que as palavras fossem ouvidas com nitidez. A voz era de Kelly Pimentel. Ela disse uma frase curta: "Me deixa sair, Renato." O pedido não foi um grito, mas o tom era claro e firme, indicando uma tentativa de encerrar uma situação. Imediatamente após a frase, um barulho forte ecoou pelo corredor. O som foi descrito por Maurício como um impacto violento contra a porta corta-fogo, que ficava ao lado da entrada de serviço do apartamento. A porta era de metal maciço, projetada para conter incêndios, e um choque contra ela produziria um som metálico e alto. O barulho sugeria que algo ou alguém havia sido empurrado ou atirado contra a estrutura. Poucos segundos depois desse primeiro som, um segundo impacto foi ouvido. Este era diferente. Foi um baque mais surdo, pesado e abafado. O som era consistente com a queda de um corpo no chão, um peso morto colidindo com o piso. Depois desse baque final, o corredor de serviço voltou a ficar em silêncio absoluto. Nenhum outro som, voz ou ruído veio de dentro do apartamento. A sequência foi rápida. Uma frase, um choque metálico e uma queda. Maurício permaneceu parado no corredor por um instante. Ele era a única testemunha auditiva dos eventos que tinham acabado de ocorrer do outro lado da parede. Os sons ouvidos por Maurício Silva não foram o único registro dos acontecimentos daquela noite. Havia uma evidência eletrônica, silenciosa e precisa, armazenada no sistema central do condomínio. Cada elevador do prédio era monitorado por um software que registrava todas as chamadas. Os dados incluíam o horário exato, o andar de origem e o tipo de elevador acionado, se social ou de serviço. A análise desses registros se tornou uma prioridade para a investigação. Ao cruzar as informações, os peritos encontraram uma entrada que correspondia exatamente ao momento da discussão, ouvida pelo zelador. No mesmo minuto em que Maurício relatou ter escutado a voz de Kelly e os impactos no corredor, o sistema do elevador de serviço marcou uma atividade no andar do casal. O registro indicava que o botão de chamada foi acionado. Contudo, a operação não foi completada. A chamada foi cancelada poucos segundos após ter sido iniciada. O elevador, portanto, nunca chegou ao andar. Para os investigadores, essa anomalia digital era uma peça fundamental. Ela corroborava a teoria de que uma tentativa de fuga estava em andamento.
A sequência lógica sugerida pelos dados era clara. Kelly Pimentel, após ter seu caminho bloqueado na porta corta-fogo, tentou usar o elevador de serviço como uma rota de escape alternativa. O cancelamento abrupto da chamada indicava que ela foi fisicamente impedida de prosseguir. Essa informação transformou o relato de Maurício. Deixou de ser apenas a palavra de uma testemunha e passou a ser um depoimento sustentado por dados técnicos. A tecnologia, que não mente nem sente medo, fornecia o primeiro indício concreto de que uma luta corporal havia ocorrido. Aproximadamente 1h30 depois dos barulhos ouvidos no corredor de serviço, o silêncio no andar foi quebrado. Era meia-noite quando Renato Pimentel usou o elevador social para descer ao saguão do prédio. Ele se dirigiu à portaria e solicitou ajuda ao funcionário de plantão. Sua aparência era a de um homem que precisava de assistência médica urgente para outra pessoa. Renato informou ao porteiro que sua esposa, Kelly, tinha sofrido um mal súbito. Segundo sua versão dos fatos, ela havia desmaiado e caído perto da escada interna que conectava os 2 andares do apartamento duplex. Ele afirmou que ela não estava respondendo e precisava de socorro imediato. A partir dessa informação, o funcionário do condomínio acionou os serviços de emergência, que foram despachados para o endereço. A equipe de socorro chegou ao local minutos depois. Os paramédicos subiram ao apartamento acompanhados por Renato. No interior da residência, encontraram Kelly Pimentel caída no chão, imóvel. Ao iniciarem os procedimentos de avaliação, constataram que ela não apresentava sinais vitais. A morte foi declarada no local. A narrativa apresentada por Renato foi registrada como a versão inicial e oficial do ocorrido. O relato de um mal súbito seguido de uma queda acidental era, a princípio, plausível. A causa da morte, naquele momento, foi tratada como consequência de um acidente doméstico. O corpo de Kelly, no entanto, já apresentava evidências que não se alinhavam completamente com essa explicação. Havia hematomas visíveis e marcas no pescoço que chamaram a atenção da equipe de socorro. A história de Renato Pimentel era a única explicação disponível, mas as lesões no corpo da vítima já indicavam a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Com a confirmação da morte de Kelly Pimentel, o protocolo foi acionado. A Polícia Civil do Distrito Federal foi chamada ao local. A investigação ficou sob a responsabilidade da delegada Patrícia Nogueira. Ao chegar ao apartamento, a primeira medida da equipe foi isolar a área. A perícia técnica iniciou a análise do ambiente, fotografando cada detalhe e coletando evidências. O corpo de Kelly estava posicionado próximo à base da escada, como Renato havia descrito. No entanto, o exame visual preliminar feito pelos peritos revelou informações que contradiziam a narrativa de uma queda simples. Foram identificados múltiplos hematomas nos braços, ombros e no rosto da vítima. A localização dessas lesões era mais compatível com uma luta corporal do que com o impacto de uma queda. Lesões de defesa, como as que ocorrem quando uma pessoa tenta se proteger de um ataque, eram uma possibilidade considerada pela equipe. O achado mais significativo, porém, estava no pescoço de Kelly. Havia marcas claras, indicativas de pressão externa, consistentes com estrangulamento. Essas lesões eram incompatíveis com a versão de um desmaio, seguido por uma queda da escada. A perícia também observou a desordem em alguns objetos na sala, sugerindo que uma briga poderia ter ocorrido antes da suposta queda. A delegada Patrícia Nogueira analisou os primeiros apontamentos. A discrepância entre a história contada pelo marido e os sinais físicos no corpo da vítima era evidente. A versão de um acidente doméstico começava a se mostrar frágil. A semente da dúvida foi plantada oficialmente. A partir daquele momento, o caso deixava de ser tratado como um acidente e passava a ser investigado como uma morte suspeita. A delegada determinou que o corpo fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal para uma necropsia completa, um procedimento que poderia confirmar ou descartar a causa da morte por estrangulamento. Nos dias seguintes à morte de Kelly, a delegada Patrícia Nogueira iniciou a fase de depoimentos.
O objetivo era construir uma cronologia precisa dos eventos e confrontar a versão de acidente doméstico apresentada por Renato Pimentel. A investigação começou com as pessoas mais próximas da cena do crime, os vizinhos e os funcionários do condomínio. Os primeiros a serem ouvidos foram os moradores dos apartamentos adjacentes. Seus testemunhos, no entanto, ofereceram pouca clareza. Alguns relataram ter ouvido ruídos abafados, vindos do andar do casal Pimentel, por volta das 10 horas da noite. Ninguém conseguiu descrever os sons com precisão. As palavras usadas foram indistintos, abafados e rápidos. A qualidade da construção do edifício, com seu isolamento acústico, funcionou como uma barreira. Os sons de uma possível luta foram filtrados pelas paredes, tornando-se insuficientes para gerar um alerta. Nenhum vizinho considerou os barulhos graves o suficiente para contatar a portaria ou a polícia. Os depoimentos confirmaram que algo aconteceu, mas não revelaram o quê. A investigação, então, se voltou para os funcionários do prédio que estavam de serviço na noite do ocorrido. A delegada convocou porteiros, seguranças e o zelador, Maurício Silva, para prestarem depoimento formal na delegacia. Havia uma expectativa de que eles, por circularem pelas áreas comuns e de serviço, pudessem ter notado algo relevante. Chegou a vez de Maurício Silva. Ele se apresentou na delegacia e sentou-se para dar sua versão dos fatos. Ele confirmou seu horário de trabalho e o trajeto de sua ronda naquela noite. Descreveu suas tarefas rotineiras, como a verificação de luzes e o recolhimento de lixo nos corredores de serviço. Sua fala era calma e metódica. Ele respondeu às perguntas iniciais de forma cooperativa. O momento crucial do depoimento chegou quando a delegada o questionou diretamente. Ela perguntou se ele havia visto ou ouvido qualquer anormalidade no andar do casal Pimentel durante sua ronda. A resposta de Maurício foi negativa. Ele afirmou que a noite havia transcorrido sem incidentes. Disse que não ouviu discussões, gritos ou qualquer barulho fora do comum. Em seu relato oficial, a noite de 18 de junho foi como qualquer outra. A declaração de Maurício era uma omissão deliberada. A decisão de não revelar o que ouviu no corredor de serviço foi motivada por um cálculo de risco pessoal. Maurício dependia daquele emprego para sustentar sua família. No ambiente de um condomínio de alto padrão, existia uma regra não escrita de discrição absoluta. Envolver-se na vida privada dos moradores era visto como uma quebra de confiança, que poderia resultar em demissão imediata. Ele temia as consequências de acusar um morador influente como Renato Pimentel. Para ele, contar a verdade significava arriscar seu sustento. O medo de perder o emprego foi mais forte do que o dever de colaborar com a investigação. Com o depoimento do zelador, a polícia encontrava seu primeiro grande obstáculo. A única testemunha que poderia ter quebrado a narrativa de acidente escolheu o silêncio. Sem o seu relato, os investigadores tinham apenas as inconsistências da cena do crime e a suspeita gerada pelas lesões no corpo de Kelly. A investigação, por um momento, parecia ter chegado a um impasse. Um muro de silêncio erguido pelo medo e pela dinâmica de poder dentro do condomínio protegia a versão inicial dos fatos. Enquanto a investigação formal encontrava obstáculos, uma frente de pressão se formava fora da delegacia. Era liderada por Dona Elza, a mãe de Kelly Pimentel. Desde o primeiro momento, ela se recusou a aceitar a versão de morte acidental. A narrativa de Renato Pimentel sobre um mal súbito não era coerente com o que ela sabia sobre o relacionamento da filha. Dona Elza se dirigiu à delegacia repetidas vezes. Sua insistência era metódica e firme. Para ela, a morte de Kelly não era resultado de uma fatalidade, mas a conclusão de um processo de abuso que ela acompanhava à distância. Em seu depoimento formal, ela forneceu o contexto que faltava aos investigadores. A mãe detalhou as conversas em que a filha relatava as humilhações e o controle financeiro exercido pelo marido. Apresentou o histórico de medo e tensão que definia a vida privada do casal. Ela informou a polícia sobre as mensagens de texto em que Kelly expressava receio de ficar sozinha com Renato. Cada relato de Dona Elza adicionava uma camada de premeditação e violência psicológica ao caso. Sua convicção
não era baseada apenas em intuição materna, mas em fatos que a própria vítima havia compartilhado. Ela pintou um retrato de seu genro que era incompatível com o de um marido preocupado. A pressão exercida por Dona Elsa foi determinante. Ela não permitiu que o caso perdesse força ou fosse arquivado como um acidente doméstico, sem solução clara. Sua voz deu à delegada Patrícia Nogueira o respaldo necessário para questionar o silêncio dos funcionários e aprofundar as apurações, mesmo sem novas evidências físicas imediatas. A suspeita da família, fundamentada em um histórico de abuso, tornou-se uma peça central para a investigação. A polícia agora tinha um motivo plausível para o crime e uma razão para não confiar na única testemunha ocular: o próprio Renato. A delegada Patrícia Nogueira revisava os elementos do caso em sua sala. Sobre a mesa estavam 3 pilares de informação que não se encaixavam. O primeiro era o depoimento de Dona Elsa, que descrevia um casamento marcado por controle e medo. O segundo era o relatório preliminar da perícia, que apontava lesões no corpo de Kelly Pimentel incompatíveis com uma queda. O terceiro era a declaração de Renato Pimentel, que insistia na tese de um mal súbito acidental. As narrativas eram excludentes. A versão do marido não se sustentava diante dos fatos apresentados pela mãe da vítima e pelas evidências físicas. Para a delegada, a lógica do acidente era falha. Uma queda de escada poderia causar ferimentos graves, mas dificilmente produziria as marcas de pressão no pescoço e os hematomas de contenção nos braços de Kelly. A suspeita sobre Renato era forte, mas baseada em indícios e no histórico do relacionamento. Faltava uma prova que conectasse diretamente o marido a um ato de violência na noite do crime. A investigação precisava eliminar todas as outras possibilidades. A etapa seguinte foi a análise dos registros visuais do condomínio. O síndico, Rogério, colaborou com a polícia e cedeu o acesso completo ao sistema de segurança. A equipe da delegada passou horas examinando as gravações de todas as câmeras relevantes: as da portaria principal, as da entrada da garagem, as dos elevadores sociais e de serviço e as dos corredores de cada andar. O trabalho foi metódico. Os investigadores mapearam a movimentação de cada morador e visitante no dia 18 de junho. O resultado foi conclusivo. As imagens confirmaram que a filha do casal deixou o apartamento no início da noite. Depois disso, nenhum visitante foi registrado para a unidade dos Pimentel. As câmeras não captaram a entrada de nenhuma pessoa não autorizada no prédio. A análise minuciosa dos vídeos da garagem e dos elevadores corroborou essa informação. Ninguém além do casal entrou ou saiu do apartamento durante o período investigado. O círculo de suspeitos se fechou completamente em torno de Renato. Ele era a única pessoa com Kelly no momento de sua morte. Com essa confirmação, a intuição da delegada Nogueira se transformou em uma dedução lógica. Se o crime ocorreu dentro do apartamento e o único outro presente era o marido, a versão de acidente se tornava ainda mais improvável. O obstáculo continuava sendo a falta de uma testemunha direta. Os vizinhos ouviram pouco. Os funcionários, em seus depoimentos iniciais, afirmaram não ter visto ou ouvido nada. Essa ausência de relatos começou a parecer suspeita para a delegada. Um evento violento, com barulhos de luta e queda como sugeriam as evidências, dificilmente passaria totalmente despercebido em um ambiente com circulação constante de funcionários. Os depoimentos dos porteiros e do zelador eram uniformes demais, quase ensaiados em sua negação de qualquer anormalidade. A delegada sentiu que algo importante havia sido omitido. O silêncio dos funcionários não parecia natural. Parecia um silêncio imposto pelo medo. Com base nessa linha de raciocínio, Patrícia Nogueira tomou uma decisão estratégica. Ela determinou que os funcionários do condomínio fossem convocados para uma nova rodada de depoimentos. Desta vez, a abordagem seria diferente. Eles seriam confrontados com as inconsistências do caso e informados sobre as consequências legais de omitir informações em uma investigação de homicídio. A delegada acreditava que a pressão da autoridade policial poderia quebrar o pacto de silêncio. O nome de Maurício Silva, o zelador que fez a ronda no andar do casal naquela noite,
estava no topo da lista. Sua alegação de não ter ouvido nada era a mais improvável de todas. Maurício Silva foi convocado novamente para depor na delegacia. A segunda intimação era um procedimento formal, mas carregava um peso diferente da primeira. Ele não era mais apenas uma testemunha de rotina, mas uma peça central na investigação que a delegada Patrícia Nogueira estava construindo. Ele se apresentou no horário marcado e foi conduzido à mesma sala de interrogatório. O ambiente era funcional e sem distrações. Uma mesa de metal, 2 cadeiras e uma iluminação direta. A delegada já o aguardava. Desta vez, ela não iniciou com perguntas abertas sobre a noite do crime. Sua abordagem foi direta, apresentando os fatos que a investigação já havia consolidado. Ela colocou sobre a mesa uma cópia do laudo de necropsia. Patrícia Nogueira explicou a Maurício, em linguagem clara, as conclusões do legista. O laudo confirmava que a causa da morte de Kelly Pimentel foi asfixia por estrangulamento. As lesões em seu corpo, incluindo os hematomas nos braços e no rosto, eram consistentes com uma luta violenta e não com uma queda acidental. A delegada então informou ao zelador sobre a análise das câmeras de segurança. Ela afirmou, categoricamente, que as imagens provavam que ninguém, além de Renato Pimentel, estava com a vítima no apartamento. Após apresentar as provas técnicas, a delegada abordou o depoimento da mãe de Kelly. Ela resumiu o histórico de controle e abuso psicológico que a vítima sofria, estabelecendo um contexto de violência doméstica. A cada fato apresentado, a versão de acidente doméstico se tornava mais insustentável. A delegada fez uma pausa e olhou diretamente para Maurício. Ela então explicou as implicações legais de sua posição. Informou que a investigação havia sido oficialmente reclassificada de morte suspeita para homicídio. Em um caso de homicídio, omitir informações ou prestar falso testemunho é um crime grave com pena de prisão. Ela não o acusou, apenas expôs a lei. Deixou claro que o silêncio dele não o protegia mais. Pelo contrário, o colocava em risco legal. Maurício permaneceu em silêncio por um momento. Suas mãos estavam juntas sobre a mesa. O peso da situação era visível em sua postura. A delegada esperou. Ela não o pressionou, permitindo que ele processasse a informação e as consequências de suas escolhas. O medo de perder o emprego, que antes o paralisara, agora competia com o medo de ser processado por obstrução de justiça. Finalmente, ele falou. Sua voz era baixa. Ele admitiu que não havia contado toda a verdade em seu primeiro depoimento. A partir daquele ponto, o relato fluiu de forma contínua, como se a barreira do medo tivesse se rompido. Maurício descreveu em detalhes a sua ronda no corredor de serviço por volta das 10h30 da noite. Ele repetiu a frase exata que ouviu vinda do apartamento dos Pimentel. A voz de Kelly, clara e audível, dizendo: "Me deixa sair, Renato." Em seguida, descreveu o primeiro som, um impacto metálico, forte, que ele identificou como algo colidindo com a porta corta-fogo da escada de emergência. Logo depois, relatou ter ouvido o segundo barulho, um baque surdo e pesado, que ele associou à queda de um corpo no chão. Depois disso, o silêncio foi total. Ele confessou que não relatou os fatos imediatamente por medo. Medo de perder o emprego, de se envolver nos problemas de um morador poderoso e de sofrer represálias. Sua confissão foi registrada em um novo termo de depoimento. Cada detalhe foi anotado. O depoimento tardio de Maurício Silva foi o ponto de virada da investigação. Era a peça que faltava para conectar todas as outras evidências. Seu relato forneceu uma testemunha auditiva para o momento exato da agressão. A frase de Kelly era um pedido de socorro. Os barulhos eram a prova sonora da violência física. A investigação agora tinha um caminho claro. A versão de acidente estava destruída e a narrativa de um feminicídio ganhava uma base sólida e irrefutável. Com o novo depoimento de Maurício Silva, a investigação ganhou uma peça central. O relato não era mais uma suspeita isolada. Era a descrição de um cronograma de eventos com hora e local definidos. A primeira ação da delegada Patrícia Nogueira foi cruzar essa nova informação com as evidências técnicas que já possuía.
O objetivo era validar a palavra do zelador com dados que não podiam ser influenciados pelo medo ou pela hesitação. A equipe de investigação se concentrou nos registros eletrônicos do condomínio. Eles já haviam identificado a chamada cancelada no elevador de serviço, mas até aquele momento era apenas um dado anômalo, sem contexto. Agora, com o testemunho de Maurício, a anomalia ganhava um significado preciso. Os investigadores sobrepuseram as duas linhas do tempo. O zelador afirmou ter ouvido a discussão e os impactos por volta das 10h30 da noite. Os registros do sistema do elevador mostravam que a tentativa de chamada no andar do casal Pimentel ocorreu exatamente naquele mesmo minuto. A correlação era perfeita. A sequência de eventos se tornou clara para a polícia. A frase de Kelly, "Me deixa sair, Renato", não era apenas parte de uma discussão. Era uma tentativa de fuga. O barulho na porta corta-fogo, seguido pela chamada cancelada do elevador, indicava que ela buscou duas rotas de escape pelo corredor de serviço e foi impedida em ambas as ocasiões. O testemunho de Maurício foi, assim, corroborado pela tecnologia do prédio. A evidência eletrônica forneceu a validação independente que a delegada precisava. O passo seguinte foi conectar essa sequência de ações com as evidências físicas encontradas no corpo da vítima. O laudo de necropsia, emitido pelo Instituto Médico Legal, chegou à delegacia e foi anexado ao inquérito. O documento era detalhado, técnico e conclusivo. Ele eliminava qualquer ambiguidade sobre a causa da morte. O laudo confirmou que a causa da morte de Kelly Pimentel foi asfixia mecânica por estrangulamento. Os legistas identificaram marcas de pressão no pescoço que só poderiam ter sido causadas pela aplicação de força externa e contínua. A versão de um mal súbito foi cientificamente descartada. O documento também descreveu em detalhes as outras lesões. Havia múltiplos hematomas nos braços, ombros e no rosto. Os peritos classificaram várias dessas marcas como lesões de defesa, indicando que Kelly havia lutado ativamente contra seu agressor. A conclusão do laudo era categórica. O conjunto de ferimentos era incompatível com o padrão de uma queda de escada. Uma queda poderia resultar em fraturas e contusões, mas não explicaria as marcas de estrangulamento nem a distribuição dos hematomas que sugeriam uma contenção forçada. A ciência forense fornecia a prova material que desmentia a história contada por Renato Pimentel. Com as três principais evidências em mãos, a delegada Patrícia Nogueira e sua equipe montaram o quebra-cabeça. Cada peça se encaixava na outra, formando uma narrativa coerente e sólida sobre os últimos momentos de Kelly. O depoimento do zelador forneceu o roteiro da violência, o pedido de liberdade, a tentativa de fuga e os sons do confronto final. Os registros do elevador confirmaram o tempo e o local da tentativa de escape, validando o relato da testemunha. Por fim, o laudo de necropsia revelou o resultado daquela violência, confirmando a agressão física e a causa da morte. A versão de Renato Pimentel sobre um acidente doméstico desmoronou por completo. Não era mais uma questão de sua palavra contra a suspeita da família. Agora sua história era confrontada por um testemunho auditivo, por registros eletrônicos e por um laudo médico-legal. A convergência das provas era irrefutável. A investigação não precisava mais procurar por outras explicações ou suspeitos. As evidências apontavam de forma conclusiva para uma única pessoa e para uma única sequência de fatos. Uma briga, uma tentativa de fuga impedida e um feminicídio ocorrido dentro do apartamento. A base para a acusação formal estava estabelecida. Com a convergência das provas, o inquérito policial entrou em sua fase conclusiva. A delegada Patrícia Nogueira possuía agora um conjunto de evidências que ia além da suspeita razoável. O testemunho do zelador Maurício Silva, os registros eletrônicos do elevador e o laudo de necropsia formavam uma base sólida para a ação judicial. A investigação havia cumprido seu objetivo: reconstruir os fatos e apontar a autoria do crime. Com base nesse material, a delegada formalizou a representação pela prisão preventiva de Renato Pimentel. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário.
A justificativa legal para a medida se baseava em 3 pontos principais: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Havia o risco de que, em liberdade, Renato pudesse interferir no depoimento de outras testemunhas ou tentar fugir para evitar um futuro julgamento. O juiz responsável pelo caso analisou o pedido e as provas anexadas ao inquérito. A consistência das evidências foi considerada suficiente. O mandado de prisão preventiva foi expedido. A operação para o cumprimento do mandado foi discreta. Uma equipe da Polícia Civil se dirigiu ao condomínio de luxo. Os agentes subiram ao apartamento do casal, o mesmo local onde Kelly Pimentel foi morta semanas antes. Renato Pimentel estava na residência. Foi informado sobre a ordem judicial e detido sem oferecer resistência. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos formais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional do Distrito Federal, onde aguardaria os próximos passos do processo. A prisão de Renato marcou uma mudança oficial na classificação do caso. A investigação, que começou como uma morte acidental e evoluiu para uma morte suspeita, foi finalmente concluída com o indiciamento por homicídio qualificado. A qualificadora aplicada foi a de feminicídio. A lei brasileira define o feminicídio como o assassinato de uma mulher cometido em um contexto de violência doméstica e familiar ou por razões da condição de sexo feminino. O histórico de controle e abuso relatado pela mãe da vítima, Dona Elza, foi fundamental para essa tipificação. O crime não foi visto como um ato isolado, mas como o ápice de um ciclo de violência. Concluído o inquérito policial, o caso foi remetido ao Ministério Público, o órgão responsável por apresentar a acusação formal à Justiça. Um promotor de justiça analisou todo o material colhido pela polícia. Os laudos periciais, as transcrições dos depoimentos, os registros eletrônicos e as imagens das câmeras de segurança. A análise do promotor confirmou o entendimento da polícia. Com base nas provas, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra Renato Pimentel por feminicídio. A peça acusatória descreveu detalhadamente a sequência dos fatos da noite de 18 de junho. O depoimento de Maurício Silva foi citado como um elemento crucial. A frase de Kelly, "Me deixa sair, Renato", foi incluída na denúncia como a prova do cárcere privado e da intenção da vítima de escapar da agressão. Os barulhos ouvidos pelo zelador foram apresentados como a evidência sonora do confronto físico que resultou na morte. A denúncia foi aceita pelo judiciário. Com essa decisão, Renato Pimentel deixou a condição de investigado e passou a ser formalmente réu no processo criminal. Ele seria submetido a julgamento pelo tribunal do júri, composto por cidadãos da comunidade que teriam a responsabilidade de decidir sobre sua culpa ou inocência. A batalha legal estava apenas começando, mas a fase de investigação havia estabelecido uma narrativa clara e sustentada por provas concretas sobre o que aconteceu no apartamento de luxo naquela noite. A morte de Kelly Pimentel transcendeu a investigação policial. O caso gerou ampla repercussão em Brasília e em outras capitais do país. O debate público se concentrou em uma questão central: a responsabilidade de condomínios de luxo diante da violência doméstica. As estruturas projetadas para garantir segurança contra ameaças externas se mostraram ineficazes para proteger uma moradora de uma ameaça interna. A figura do zelador, Maurício Silva, tornou-se emblemática. Seu silêncio inicial, motivado pelo medo de perder o emprego, expôs a vulnerabilidade dos funcionários que trabalham e convivem diariamente com a intimidade dos moradores. A discussão não se limitou a culpar o funcionário, mas a questionar o sistema que o colocava nessa posição. Associações de síndicos e empresas de administração de condomínios foram pressionadas a se posicionar. O caso forçou uma mudança de perspectiva. A antiga política de não interferência em assuntos de casal, frequentemente resumida na frase "em briga de marido e mulher não se mete a colher", foi publicamente questionada. A morte de Kelly demonstrou que a omissão pode ter consequências fatais. O debate
levantou a responsabilidade legal e moral de síndicos, administradores e até mesmo de vizinhos. Em resposta direta ao caso, diversos condomínios na capital federal começaram a revisar seus regulamentos internos. Novos protocolos de segurança foram desenvolvidos, desta vez focados em conflitos interpessoais. Uma das principais mudanças foi a implementação de sistemas para o registro formal de ocorrências. Episódios de gritos, discussões violentas ou barulhos de agressão, antes ignorados ou tratados informalmente, passaram a ser documentados pela portaria ou pela administração. O objetivo era criar um histórico que pudesse ser usado como evidência ou como base para uma intervenção antes que uma situação se agravasse. Para proteger funcionários como Maurício, foram criados canais de denúncia anônimos. Esses canais, geralmente operados por empresas de segurança terceirizadas, permitem que porteiros, zeladores e outros prestadores de serviço relatem situações suspeitas sem a necessidade de se identificar. A medida visava quebrar o ciclo de medo que impedia a comunicação. O funcionário poderia informar sobre um possível caso de violência sem temer represálias do morador ou a perda do emprego. A história de Kelly Pimentel foi transformada em um estudo de caso. Passou a ser utilizada em programas de treinamento para funcionários de condomínios. O objetivo era capacitar esses profissionais a identificar sinais de violência doméstica e a saber como agir de forma segura e eficaz. Os treinamentos abordavam temas como reconhecer um pedido de socorro disfarçado, a importância de relatar barulhos suspeitos e os procedimentos corretos para acionar as autoridades sem se expor a riscos. O silêncio que contribuiu para a morte de Kelly gerou uma nova política de vigilância e responsabilidade. O caso deixou claro que a segurança de um condomínio não se resume a câmeras e portarias, mas também à atenção e à coragem da comunidade que vive e trabalha ali. O legado do caso não foi apenas a busca por justiça para uma vítima, mas a criação de mecanismos para que outras não tivessem o mesmo destino. A tragédia no apartamento de luxo serviu como um alerta. O barulho do silêncio, em casos de violência doméstica, é o som mais perigoso de todos. O processo judicial contra Renato Pimentel foi formalmente instaurado. Ele foi acusado pelo Ministério Público pelo crime de feminicídio, com as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Seu caso foi encaminhado para julgamento no Tribunal do Júri de Brasília. Enquanto aguarda a decisão final em prisão preventiva, a Justiça se prepara para analisar as provas que determinarão seu futuro. A acusação se baseia em um conjunto de provas técnicas e testemunhais, construído ao longo da investigação policial. O pilar central é o depoimento do zelador Maurício Silva. Seu relato sobre a frase de Kelly Pimentel, "Me deixa sair, Renato", e os sons de impacto no corredor de serviço é considerado a evidência direta do confronto final. Este testemunho é sustentado pelos registros eletrônicos do elevador, que confirmam uma tentativa de chamada cancelada no mesmo minuto, validando a teoria de uma fuga impedida. O laudo de necropsia é a segunda peça fundamental da acusação. O documento descarta cientificamente a versão de acidente doméstico, confirmando a morte por asfixia, por estrangulamento e detalhando lesões de defesa nos braços e no rosto da vítima. Somam-se a isso as imagens do circuito de segurança, que provam que ninguém mais entrou ou saiu do apartamento, limitando a autoria do crime a quem estava no local. Por fim, o depoimento da mãe de Kelly, Dona Elza, fornece o contexto de violência psicológica e controle que antecedeu a morte. A defesa de Renato Pimentel, por sua vez, continua a sustentar a versão inicial de um mal súbito, seguido por uma queda acidental. A estratégia legal se concentra em desqualificar a credibilidade do depoimento do zelador, argumentando que ele pode ter se confundido com os sons ou que sua memória foi influenciada pela pressão da investigação. A defesa também busca apresentar interpretações alternativas para os achados do laudo pericial, sugerindo que as lesões poderiam ter sido causadas pela queda na escada. O resultado do julgamento
dependerá da capacidade de cada uma das partes de convencer os 7 jurados que compõem o conselho de sentença. Independentemente do veredito, o caso de Kelly Pimentel expôs uma realidade social dentro dos muros de condomínios de luxo. A investigação revelou como protocolos de segurança, focados em ameaças externas, podem ser inúteis para impedir a violência que ocorre a portas fechadas. A questão central, levantada por este caso, permanece. Quantos pedidos de socorro ecoam pelos corredores de condomínios sem que ninguém queira se comprometer? O silêncio, seja por medo ou por indiferença, continua a ser um fator determinante em histórias como esta. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.